Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que j'ai vu. Il s'agissait de scènes sanglantes et terrifiantes. Des corps inondés de sang, les uns sur les autres. Des enfants pleurant en cherchant leurs parents. Certains ont même eu du mal à retrouver leurs propres enfants, car les corps n'étaient plus reconnaissables. O padre Janita Kauchalia diz que tem dificuldade em encontrar palavras certas para descrever o que viu quando entrou na igreja de Katuvatipitia, no Sri Lanka, no domingo de Páscoa de 2019. Agora que estamos a poucos dias de celebrar também a Páscoa, este relato ganha ainda mais importância. O testemunho do padre Janit vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos falar desse domingo sangrento, em que 3 igrejas e 3 hotéis foram alvo de ataques terroristas. Ataques meticulosamente planeados, pois as bombas explodiram todas num intervalo de apenas 15 minutos, causando 269 mortos e mais de 500 feridos. Só nesta igreja de que nos falou o padre Janit morreram 93 pessoas, 93 cristãos que celebravam em família a ressurreição de Jesus. Este é um testemunho poderoso para o qual chamo já a sua atenção e que vai ser o tema em destaque no programa de hoje, em que vamos ter, como é habitual, a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Vamos falar deste múltiplo ataque à comunidade cristã no Sri Lanka, também porque o cardeal de Colombo voltou a questionar, e agora numa conferência da Fundação AIS, o papel das autoridades naquilo que aconteceu no mês de abril de 2019, pois há evidências de que havia informação de que se preparava de facto algum atentado terrorista e, na verdade, nada foi feito para o evitar. Mas vamos ter, ao longo desta hora, muitos outros temas em análise. A guerra na Ucrânia e na Síria, o terrorismo em Moçambique, a perseguição aos cristãos no Paquistão e também na Nigéria. Enfim, vamos ter muitas histórias, muitos protagonistas. Vamos ao encontro de homens e de mulheres de fé e de coragem. É por todos eles que existimos, é para todos eles que trabalhamos todos os dias. E vamos começar pelo Paquistão, pelo testemunho de David e de Marta, forçados a fugir com 3 filhos por receio da própria vida, por se negarem à conversão ao Islão, por recusarem a abandonar o cristianismo. Este casal cristão vive agora aqui ao lado, em Espanha, onde pediu asilo e aceitou contar a sua história numa iniciativa da Fundação AIS em Madrid. Nós já vamos escutá-los, mas antes disso, Catarina, importa saber um pouco mais sobre eles. Eles vivem em Espanha, mas onde? Bom, vivem em Barcelona, portanto, depois de terem fugido do Paquistão há 3 anos e decidiram agora contar a sua história, que é mais um exemplo da situação muito difícil em que vive a comunidade cristã neste país. A sua história, contada de viva voz, foi um dos momentos mais significativos da Noite dos Testemunhos que a Ajuda à Igreja que Sofre organizou na capital espanhola na semana passada e que contou também com a presença da irmã Glória Narvaez Argotti, uma religiosa franciscana que esteve quase 5 anos em cativeiro no Mali após ter sido raptada por um grupo jihadista. Bom, voltando à história do casal paquistanês, exatamente o que é que se passou? Porque é que eles tiveram que fugir do seu país? Bom, este é um caso, como eu já disse, de perseguição aos cristãos. Marta foi acusada de querer converter alguns dos seus colegas. Ela trabalhava numa ONG de direitos humanos, defesa dos direitos humanos,
e o marido chegou a ter, inclusive, uma arma apontada à cabeça. E o caso dele é também sintomático, Paulo, porque ele era diretor de uma empresa internacional e os seus colegas não aceitavam, pura e simplesmente, receber ordens por parte de um cristão. Bom, a situação de assédio, digamos assim, agravou-se e eles tiveram mesmo que abandonar o Paquistão. Sim, antes disso, os filhos deixaram mesmo de ir à escola, pois os pais tinham receio que eles pudessem ser raptados e chegaram a ficar todos fechados em casa com medo durante várias semanas. E foi nessa altura, portanto há 3 anos, que David e Marta decidiram deixar o país porque perceberam que não havia condições para continuarem a viver no Paquistão. Claro, era demasiado arriscado, era demasiado perigoso. Deixar o país não foi, porém, uma decisão fácil. Daqui a pouco vamos escutar um pouco da história e do lamento deste casal paquistanês, mas para já chamo José Villalón, o nosso colega da Fundação AIS de Espanha e um dos organizadores precisamente desta Noite dos Testemunhos, para nos fazer como que um balanço deste encontro, desta iniciativa que se realizou na Catedral de Santa María de Almudena, em Madrid. Olá, Josué! Hola Paulo, un saludo a todos nuestros amigos portugueses. La sexta noche de los testigos, una vigilia de oración y testimonios en vivo por los cristianos perseguidos, ha tenido lugar el pasado 23 de marzo en la Catedral de Madrid, presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y que ha contado con 2 impresionantes testimonios. Por un lado, el de David y Marta, un matrimonio católico de Pakistán, que han tenido que huir de su país amenazados de muerte por el hecho de ser cristianos, y también hemos contado con el testimonio de la hermana Gloria Narváez, misionera religiosa que ha sido secuestrada durante casi 5 años en Malí a manos de grupos yihadistas. Esta vigilia ha sido impresionante. A ella han acudido más de 300 personas en este templo único de la capital de España. Duró 1 hora y media. También contó con una exposición del Santísimo, delante del cual se pidió especialmente por la paz en Ucrania por parte de una familia ucraniana residente en Madrid, por el fin de la guerra en este país de Europa, muy cercano, un vecino nuestro, y también se pidió por aquellos que han muerto el año pasado asesinados, sacerdotes, religiosas, laicos, seminaristas, cristianos al fin y al cabo, que por su fe en Jesucristo sufren persecución hoy. Se calcula que actualmente, según el informe Libertad Religiosa editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, más de 600 millones de cristianos viven en países donde no hay libertad religiosa, donde no tienen sus derechos reconocidos y pueden sufrir amenazas, marginación o incluso el asesinato por el hecho de su fe. Así que les hemos tenido muy presentes. Ayuda a la Iglesia Necesitada no se olvida de ellos, y este ha sido el corazón y el sentido de este gran evento en Madrid, en España, al cual se han unido, y también pues le agradecemos mucho otros muchos compañeros alrededor del mundo y por supuesto también vosotros desde Portugal. Un fuerte abrazo. Pues sí, Paulo, para mí creo que el momento más especial de esta sexta noche de los testigos en Madrid, en España, ha sido ese testimonio de la hermana Gloria Narváez, religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, misionera en Malí, en el Sahel, en África, donde ha sido secuestrada durante casi 5 años, imaginémonos, casi ya se la daba por muerta, y sin embargo ella ha podido sobrevivir, ha podido ser liberada y hoy dar testimonio de fe y esperanza, y nos decía que su espíritu nunca había estado cautivo y que ella había sentido constantemente la presencia real de Dios a su lado acompañándola. Nos contaba cómo ella buscaba esa paz, esa esperanza a través de la oración, y por ejemplo cuando estaba secuestrada en el desierto se maravillaba de la creación. Como buena franciscana, siguiendo este canto de las criaturas de San Francisco de Asís, ella se emocionaba de ver la acción de Dios pues en esa inmensidad de arena de las dunas del desierto, en un pajarillo que pasaba por allí, o en unas
pequeñas flores que nacían entre las rocas del desierto. También nos contaba que dibujaba la imagen de un cáliz sobre la arena y comenzaba a rezar la comunión espiritual como si estuviera celebrando la Eucaristía, y que eso es lo que le da fuerzas para poder superar tantas agresiones que ha sufrido, porque ha sido pegada, ha sido atada con cadenas. Ella también contó que intentó liberarse, intentó escapar en 5 ocasiones, algo que no consiguió porque era muy complicado huir de allí. Entonces cada vez que la encontraban, estos yihadistas la pegaban, la azotaban, la encerraban a veces en agujeros en el suelo, o la tenían atada a un poste durante varios días a pleno sol en el Sáhara, ¿no? Y ella se ha repuesto de todo esto, como nos dice, gracias a la oración, a la adoración eucarística, y que también nos ha contado que perdona a aquellos que la secuestraron, algo increíble que no es propio de lo humano. Sin duda es la presencia real de Dios entre nosotros, es la ayuda de Dios, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y esto también a nosotros nos fortalece, nos da esperanza y nos anima a seguir adelante como cristianos, a ser más auténticos y a dar la vida también por los demás. Bueno, pues esto ha sido lo que más a mí me ha impresionado. Un abrazo grande, saludos desde España. Um forte abraço também, Josué, e para todos os colegas de Espanha. Na próxima semana nós voltaremos ao encontro para falarmos desse outro testemunho da irmã Glória Narvaez Argote, raptada no Mali. Mas para já vamos recuperar então um pouco das palavras de David e de Marta, que fugiram do Paquistão com os 3 filhos. Eles aproveitaram essa oportunidade, esse momento em que falaram para esta iniciativa da Fundação AES, para falarem também ao mundo, para lembrarem, para deixarem um alerta de que no seu país, no Paquistão, há muitas raparigas raptadas e forçadas a casar e a converterem-se ao Islão. En nuestro país hay niñas menores de edad que son secuestradas y convertidas a la fuerza al Islam, casadas a la fuerza y sometidas a violación. El sitio de noticias católicas Aletea informó que en 2020 el número de casos de conversión forzada aumentó hasta más de 2,000. Querían que sufriéramos como Asia Bibi, que pasó 10 años en prisión y fue sentenciada a muerte por la justicia. Nosotros tuvimos la suerte de poder huir y ahora estamos en un lugar seguro donde tenemos libertad de religión y libertad de expresión. Al final, pediría a todos que oren por los cristianos juzgados a causa de su fe y que se enfrentan a tiempos difíciles, y lo expliquen a las autoridades que toman las decisiones. Los cristianos tienen un problema real, se enfrentan a dificultades y se les debe dar asilo prioritario a los que logren llegar a España. Do Paquistão vamos passar agora à Nigéria e continuamos a falar em comunidades cristãs perseguidas. O terror causado por grupos armados que atacam localidades com relativa impunidade na região sudoeste deste país, nomeadamente na arquidiocese de Onitsha, levou a comunidade cristã local, e recordo, estamos a falar da Nigéria, levou a comunidade cristã local, dizia Catarina, a viver esta quaresma de forma particularmente intensa. É verdade, Paulo. De facto, esta região tornou-se palco de uma enorme violência, e face a isso a Igreja apelou às famílias para, durante esta quaresma, para jejuar e rezarem o texto todos os dias durante este período de quaresma. Mas não foi só essa região a sentir os efeitos da onda de violência, da violência de grupos armados, sejam eles malfeitores ou grupos terroristas. Não, podemos dizer que em quase todo o país há relatos de violência. Por exemplo, no passado dia 14 de março houve um ataque a um mosteiro beneditino no sul do país, e na altura foram raptadas 4 religiosas que posteriormente foram libertadas
passado pouco tempo. Uma das dioceses mais atingidas pela violência é Maiduguri. Neste caso em concreto, a diocese de Maiduguri, os responsáveis pela destruição e morte são os terroristas do Boko Haram. Sim, é isso. Portanto, a violência é persistente neste país, embora os piores ataques de facto tenham acontecido já em 2014. Portanto, o número de católicos deslocados é muito superior a 100 mil. Mais de 25 padres tiveram de abandonar as suas missões, mais de 40 religiosas também tiveram de abandonar as suas casas, a sua missão, e do mesmo modo também mais de 200 catequistas tiveram de deixar os seus locais de trabalho. E estamos a falar apenas de uma diocese. Por isso tudo podemos dizer que Dom Oliver Duhem é um bispo único no mundo. Poucos tiveram como ele de se confrontar com uma destruição tão grande. Talvez por causa disso ele também não perde uma oportunidade para agradecer a ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja do seu país. We are so thankful to Aid to the Church in Need. This is an organization that has been assisting us, especially in this trying moment in our life as a church in this diocese. Without Aid to the Church in Need, I am not sure if Maiduguri Diocese would have still been standing at this time. So I want to thank this organization for assisting us in rebuilding our churches, in taking care of the bills of our own major seminarians, and then also sponsoring the scholarship of some of our priests. Salama nan dole sai ya zo a cikin sunan Yesu. Apart from this organization has given us funds that we'll use to feed our IDPs, that is the internally displaced members of our church. Agora vamos até Moçambique, pois voltamos a ter notícias de ataques terroristas em Cabo Delgado e muito especialmente novas referências ao rapto de crianças, de jovens e de mulheres. Sobre isso nós temos uma declaração do missionário católico, mas antes de o ouvirmos, importa dizer, Catarina, que esta questão dos raptos está a preocupar também as próprias autoridades. Sem dúvida, Paulo. De facto, as autoridades estão preocupadas com o rapto de crianças, de jovens e de mulheres por parte dos terroristas em Cabo Delgado e, portanto, esta é uma questão que preocupa muito as autoridades moçambicanas e, por isso, realizaram no passado mês de março uma ação de formação destinada aos meios operacionais, sobretudo a militares que estão no terreno na região norte do país. Durante 10 dias, no batalhão de Chimoio, operacionais que trabalham no setor da segurança receberam formação sobre a prevenção e o recrutamento e utilização de crianças soldado no norte de Moçambique. Mas qual foi o objetivo digamos assim, desta formação que terminou agora no dia 18 de março? Bom, o principal objetivo foi, de facto, de melhorar a capacidade de atuação não só dos militares, mas também de todos os agentes envolvidos neste combate aos terroristas, sensibilizando-os para estas situações particularmente graves em que se encontram as crianças. De facto, estamos a falar no rapto de crianças, de jovens e de mulheres. Ainda recentemente, na segunda semana de março, estava a decorrer esta iniciativa que nós falámos agora, nesta segunda semana de março, na sequência de um ataque terrorista na aldeia Nova Zambésia, no distrito de Macomia, desapareceram 3 menores e os 3 da mesma família. Sim, e já anteriormente, no início do mês de fevereiro, a Fundação AIS tinha dado conta também da preocupação de uma religiosa que falava do rapto sistemático de pessoas em aldeias em Cabo Delgado. Sinal de que esta é de facto uma questão muito atual, a Fundação AIS recebeu esta semana um breve depoimento de um missionário do Frei Boaventura, do Instituto da Fraternidade dos Pobres de Jesus, presente na região de Cabo Delgado, e que nos disse que há notícias frequentes de rapto de rapazes e de raparigas pelos terroristas que estão presentes nesta região norte de Moçambique. De fato, temos presenciado assim, algumas cenas e por estarmos vivendo um tempo na zona de Nangade, com certeza foi
assim, notícias que chegaram aos nossos ouvidos de que há muitas crianças e muitas mulheres que são raptadas e são levadas para esses lugares, de modo especial também as crianças que vão e quando invadem as aldeias, levam as mulheres, levam as crianças e acabam sendo treinadas lá nesses lugares e acabam sendo doutrinadas também e vivem aquilo que eles vivem na onde estão, no mato ou na zona onde se concentram para poder fazer os seus treinos. Isso são notícias que chegam por nós, chega até nós, dizendo sobre esses assuntos. Mas não são apenas os jovens rapazes ou raparigas as vítimas dos terroristas. Há também muitas crianças que perderam os pais. Há muitas crianças que, por diversas razões, foram abandonadas. Mas existe em Cabo Delgado, na Diocese de Pemba, uma casa para acolher estas crianças órfãs. É uma casa que tem um nome fantástico. A Casa da Alegria. E é mesmo uma alegria o ambiente que se vive por lá. A Gabriela é uma bebê ainda de colo e vai ser segurando-a ao colo que a irmã Marta nos vai agradecer toda a ajuda que tem permitido manter a Casa da Alegria de portas abertas. Além da Gabriela, desta menina ao colo, que vamos ver já de seguida, há mais 25 crianças que ali têm cama, têm comida, têm roupa e, acima de tudo, têm muito amor. Eu sou a irmã Marta, das Irmãs Discípulas de Jesus Eucarístico. Aqui estamos na Casa Alegria, onde acolhe crianças órfãs ou em dificuldade. Aqui eu estou com a Gabriela, é uma das nossas filhas do coração. Desde Moçambique, aqui em Pemba, queremos dizer muito obrigada a todos vocês que fazem da nossa missão essa geração de vida em abundância para tantas crianças. São vocês que nos fazem estar aqui e trabalhar com elas. A vocês o nosso muito obrigada, com as bênçãos do Senhor e a proteção da Virgem Maria, nossa Mãe de África. Obrigada e que Deus os abençoe. No início do programa nós escutámos o padre Janit Kausalya a dizer que tem dificuldade em descrever o que viu quando entrou na sua igreja no Sri Lanka no domingo de Páscoa de 2019. Agora que estamos a poucos dias de celebrar também a Páscoa, este relato deste sacerdote ganha ainda mais importância. O padre Janit está a falar, Catarina, do múltiplo atentado terrorista no domingo de Páscoa de 2019 no Sri Lanka. Sim, Paulo, portanto, de um múltiplo atentado terrorista, com a explosão de bombas em 3 igrejas e 3 hotéis em Colombo, Negombo e Batticaloa. Portanto, no total, os atentados provocaram 269 mortos e quase 500 feridos, alguns dos quais ficaram com marcas profundas, com invalidez para o resto das suas vidas. A questão dos atentados terroristas do domingo de Páscoa de 2019 é muito relevante também porque há suspeita, Catarina, de que as autoridades não divulgaram tudo aquilo que sabiam ou que já sabem sobre o que aconteceu. Sim, há muitas dúvidas, muitas interrogações, até porque há dados que permitem dizer que as autoridades foram avisadas de que os atentados estavam a ser preparados e nada fizeram para os evitar. Pelo menos poderão ou serão responsáveis por negligência. Exatamente. O padre Janit pertence à Diocese de Chilau, no noroeste do Sri Lanka, e pouco tempo depois dos atentados, ele seria enviado para a França para estudar teologia. Hoje é um dos responsáveis pelo acompanhamento da comunidade singalesa em Paris. E foi em Paris, numa iniciativa da Fundação AIS, que relatou o que viu quando entrou na sua igreja no Sri Lanka. Mal soube de que uma bomba tinha explodido por lá nesse domingo de Páscoa de 2019. Dès que j'ai eu l'information, je me suis rendu à l'église de Katua Pitia, où la bombe avait explosé à 8h25, en pleine messe. Je ne trouve pas les mots pour décrire
ce que j'ai vu. Il s'agissait de scènes sanglantes et terrifiantes. Des corps inondés de sang les uns sur les autres. Des enfants pleurant en cherchant leurs parents. Certains ont même eu du mal à retrouver leurs propres enfants car les corps n'étaient plus reconnaissables. Le toit s'est effondré, le sang était partout. Les personnes décédées ne disposaient plus de toutes les parties de leur corps. Toute la ville pleurait et riait sans comprendre ce qui se passait. Ce jour-là, le pays a été sous le choc. Puis la colère, au milieu de la détresse, est montée. Passaram já quase 3 anos, mais de 1000 dias. Os cristãos aprenderam a perdoar aos terroristas, mas exigem, no entanto, explicações ao governo, explicações que demoram a chegar. E foi isso que o cardeal Malcolm Ranjit disse agora numa conferência organizada também pela Fundação AIS. Os nossos colegas do Rome Report escutaram também as palavras do cardeal e contam a história. On Easter Sunday 2019, 269 people were killed in 6 suicide bombings in Sri Lanka. 3 years later, Cardinal Malcolm Ranjit is still searching for clarity. I am asking, our people have a right to know who did this to them and why was it done that so many people are suffering as a result of this attack. I am appealing to the international community to please insist with our authorities that a transparent and clear investigation should take place with regard to the Easter attacks because it has repercussions on the entire public life of our people as well as on our on the situation of peace and harmony in the world. The Cardinal appealed to the international community at an event organized by Aid to the Church in Need, which helps Christians in countries suffering persecution or discrimination. At one point during the meeting, the Cardinal was visibly moved recounting stories of the families of the victims. Since the end of the Civil War in 2009, terrorist attacks against religious minorities have increased, and these bombings put a strain on the relationship between the different religious groups in Sri Lanka. Do atentado terrorista no Sri Lanka, no domingo de Páscoa de 2019, vamos agora até à Ucrânia, onde os cristãos estão a viver a quaresma mais dramática de sempre da sua história. Hoje gostaria de contar uma história de gratidão. Uma história de gratidão no meio da tragédia desta guerra que se está a viver no coração da Europa. Uma mulher e 4 crianças arriscaram uma viagem difícil de mais de 500 km, Catarina, no meio de bombardeamentos. Sim, foi uma viagem de mais de 500 km em busca de um lugar onde não se escutassem os sons aterradores das bombas. Nós temos o relato desta aventura contado pela própria protagonista ao lado das 4 crianças quando se encontravam já em segurança. Antes de a escutarmos, e muito rapidamente, Catarina, mas como é que tudo isto começou? Bom, esta é a história de uma mulher que vivia em Brovary com 2 filhos e 2 sobrinhos, porque o irmão e a cunhada foram mobilizados na frente de guerra, portanto fazem parte do exército. Só que a situação começou a piorar e ficou muito perigosa, portanto a situação piorou e tornou-se mais perigosa e por isso ela ligou ao seu pároco, falou com o seu pároco, o padre Roman Laba, para pedir ajuda e ele recomendou-lhe então que os 5 fossem para um lugar mais seguro, nomeadamente para Kamianets, uma cidade que fica a cerca de 500 km de distância, muito perto já das fronteiras com a Moldávia e com a Roménia, e assim fizeram
Portanto, foi como é fácil nós imaginarmos uma viagem muito arriscada, muito difícil, mas graças a Deus que teve um final feliz. Esta história com um final feliz é prova de que o abraço solidário da Igreja e dos benfeitores da Fundação AIS não tem fim e há sempre alguém pronto a acolher os que mais precisam de ajuda. Мене звати Юля, а це моя дочка Софія і Анастасія. Це мої племінники Іван та Дем'ян. До 24 лютого 2022 року ми всі мешкали в місті Бровари. Та 24-го, як і більшість моєї країни, ми прокинулися від вибухів. Я та мій брат прийняли рішення вивезти дітей в безпечніше місце, до батьків у село, яке було за 20 кілометрів від міста Бровари. Мій брат є військовий. З 2014 року він захищає територіальну цілісність України, а після декретної відпустки і його жінка пішла до лав ЗСУ. Перебуваючи в селі 6 березня, стало зрозуміло, що лінія фронту наближається все ближче і ближче. Вибухи було чутно все сильніше і сильніше, і час між ними скорочувався. Тоді я прийняла рішення разом із батьками хлопців, що нам потрібно виїжджати далі. Я не могла їхати з 4 дітьми в невідомість, тому я запитала поради у настоятеля своєї парафії, отця Романа Лаби. І він порекомендував мені звернутися до отця Юстина, який знаходився на той час у Кам'янець-Подільську. Мною було прийнято рішення їхати до отця, тим паче, що отець гостинно приймав нас тут. Приїхавши в Кам'янець-Подільськ, мої діти знайшли ліжечка і дах над головою. Тут не лунають постріли і ми не чуємо вибухів. Отець Юстин забезпечив нас всім – теплою їжею, дахом, ліжками і навіть канцелярськими приладдями і зошитами для того, щоб мої діти могли прийняти участь далі в навчанні. Ми щиро вдячні отцю Юстину і всім добродіям, які забезпечують належне життя мені і моїм дітям. Мій брат та моя велика родина висловлюємо щире захоплення і подяку всім людям, які долучились до цього. Agora vamos até Macau ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, como eu costumo dizer todas as semanas, desde esta diocese que é tão especial, situada no sul da China, onde se fala e reza ainda em português. Temos todas as semanas também um olhar muito especial sobre a vida da Igreja. A consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria também passou por Macau. O Papa Francisco emitiu um pedido aos bispos de todo o mundo para que se juntassem a este importante momento. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, pediu aos padres, principalmente aos párocos da Diocese de Macau, que a ele se juntassem para assinalar, também aqui em Macau, a consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Dada a diferença horária de Portugal e de Roma relativamente a Macau, a missa que assinalou a consagração foi celebrada poucas horas antes, mas durante a altura da consagração, que, como se sabe, se realizou ao mesmo tempo em Roma e em Fátima, estava a decorrer aqui em Macau uma adoração ao Santíssimo Sacramento que se realizou por 12 horas. Este foi o momento mais alto dos últimos dias da Igreja Católica em Macau, sendo que foram bastantes os fiéis que se juntaram, que participaram não só na missa, como também na adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos retomar o Diário de Kiev, que nos traz um olhar também muito especial sobre esta guerra na Ucrânia, mas vamos também ao encontro da Madre Superiora do Mosteiro de São Tiago Mutilado na Síria, que nos concedeu uma grande entrevista. Tudo para ver depois de um breve intervalo. Até já.
Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. No arranque agora da segunda parte do nosso programa e de regresso ao tema da guerra, e antes de voltarmos até à Ucrânia para retomar o Diário de Kiev, um trabalho sobre o dia-a-dia numa cidade praticamente sitiada, vamos a outro país, vamos a outra guerra, vamos a outras histórias. E vamos até à Síria, ao mosteiro de São Tiago mutilado, ao encontro da Madre Superiora, Uma das batalhas, se assim posso dizer, desta religiosa é a luta pelo fim das sanções económicas que estão a empobrecer de uma forma dramática, Catarina, o povo sírio. A empobrecer brutalmente. Portanto, não é só a Madre Agnès Mariam de Lacroix, a superiora das monjas da Unidade de Antioquia, a dizê-lo. Ainda recentemente, o nosso presidente internacional da Fundação AIS falava, de facto, também desta necessidade de se aliviar as sanções ou mesmo de acabar com elas, pois o resultado desta política de pressão sobre o regime tem sido a asfixia da população, nomeadamente da população mais pobre. Bom, importa lembrar que a Síria é ainda um país em guerra. Exato, portanto, ao fim de 11 anos de guerra, o país está profundamente empobrecido, com mais de 13 milhões de pessoas deslocadas dentro e fora do país, com cerca de 6 milhões e meio de crianças que precisam urgentemente de ajuda humanitária, e tudo isto se agrava, como é fácil nós imaginarmos, por força das sanções impostas ao regime de Damasco. Muito bem, vamos então escutar de viva voz a Madre Agnès e o seu apelo pelo fim das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia ao regime de Damasco. I am not a Syrian. I cannot say if the president here is a good or a bad one because it's not my role. What I can say it is the president that is recognized by the United Nations, you see. So if he is recognized by the United Nations, any other nation doesn't have the right to say anything about it because there is democracy. If this regime
is incurring in bad things, it's the United Nations to take it, you see. So that's why with this effraction from those powerful nations to the international law, there will not be an end to the violence. There will not be an end to this situation where it's almost the innocent people that are dying, paying the price, dying, suffering, being scattered, immigrating, etc. So we another time we pray and we hope that the governor, the leaders of those powerful countries will come back to the reason, will come back to justice, and will come back to international law to stop interfering in the fate of those people in Syria and taking their place. Depois da Síria, país em guerra há mais de 11 anos, vamos regressar então à Ucrânia, país em guerra desde passado dia 24 de fevereiro. Desde então, desde que começou a guerra, que temos vindo a acompanhar por aqui um trabalho dos nossos colegas da Rádio Santa Rita, produzido pelos jornalistas ucranianos anónimos e com o apoio do Centro de Comunicação da Diocese de Kiev. É um diário dos dias de guerra. Hoje vamos a um dia muito especial, o 30º dia de guerra, que aconteceu a 25 de março, quando a Ucrânia e a Rússia foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria. March 25th, the 30th day of the war. Today we had a very important day. Ukraine and Russia were dedicated to the Immaculate Heart of Mary. Today I want to pray this prayer with you again. Holy Mother of God, as you stood beneath the cross, Jesus, seeing the disciple at your side, said, "Behold your Son." In this way he entrusted each of us to you. To the disciple and to each of us he said, "Behold your Mother." Mother Mary, we now desire to welcome you into our lives and our history. At this hour, a weary and distraught humanity stands with you beneath the cross, needing to entrust itself to you and through you to consecrate itself to Christ. The people of Ukraine and Russia, who venerate you with great love, now turn to you, even as your heart beats, with compassion for them and for all those people decimated by war, hunger, injustice, and poverty. Therefore, Mother of God and our Mother, to your Immaculate Heart we solemnly entrust and consecrate ourselves, the Church and all humanity, especially Russia and Ukraine. Accept this act that we carry out with confidence and love. Grant that war may end and peace spread throughout the world. The fiat that arose from your heart open the doors of history to the Prince of Peace. We trust that, through your heart, peace will dawn once more. To you we consecrate the future of the whole human family, the needs and expectations of every people, the anxieties and hopes of the world.
Perante todos estes testemunhos que temos vindo a escutar aqui da Igreja Ucraniana, que a Fundação AIS apoia, recordo, há mais de 4 décadas, importa lembrar aos nossos telespectadores que é urgente auxiliar a AIS para que ela tenha forma de poder também responder de forma positiva a todos os pedidos de ajuda que chegam da Ucrânia, de padres, de irmãs, de bispos. E para isso, para haver uma maior capacidade de resposta, são precisos mais benfeitores, mais pessoas que auxiliem, Catarina, o esforço da Fundação AIS. Claro que sim, Paulo. Quantos mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos ajudar. Hoje, aqui no nosso programa, falámos de vários países onde os cristãos sofrem particularmente. Temos a guerra na Ucrânia, mas também temos a guerra na Síria, temos a perseguição no Paquistão, temos o terrorismo em Moçambique, na Nigéria, no Sri Lanka e de todos estes países chegam-nos constantemente pedidos de ajuda, mas também nos chegam pedidos de oração. E hoje é esse o meu desafio que eu deixo aqui aos nossos telespectadores. Quando rezarem, lembrem-se destes nossos irmãos que são diariamente testados na sua fé em ambientes tão duros, tão difíceis e tão violentos. Portanto, ser cristão em muitos países é de facto um ato de coragem também. E eles pedem as nossas orações e nós não os podemos deixar sós. E não serão esquecidos. É por eles que nós fazemos todas as semanas este programa de televisão. Sim, é muito importante a ajuda de todos e por isso eu desafio a quem nos está a ver que nos ligue, que nos contacte pela internet, por telefone, para os dados que estão neste momento a passar em rodapé e que digam que nos querem ajudar todos estes cristãos que estão a ser testados na sua fé diariamente. Há muitos cristãos que dependem de nós, por isso eu desafio, ligue-nos agora e diga que quer ser benfeitor, que quer fazer parte desta grande família que é a ajuda à Igreja que Sofre. E mesmo a terminar, uma nota para o programa da próxima semana, em que iremos falar da viagem que a Catarina fez na companhia de outros diretores da Fundação AIS, diretores de outros secretariados da Fundação AIS, uma viagem ao Líbano. Foi, Catarina, imagino, uma viagem inesquecível. Sem dúvida, Paulo. Foi uma viagem inesquecível e também muito emotiva. Nós visitámos escolas, hospitais, seminários, congregações, famílias cristãs. Estive também no Porto de Beirute, que, como os nossos telespectadores se lembram, houve uma tremenda explosão já em agosto de 2020. Portanto, estivemos num país que está a atravessar talvez a maior crise de sempre da sua história e em todos os locais encontramos sempre o mesmo apelo, ou escutámos sempre o mesmo apelo: não nos abandonem, não nos deixem sós. Bom, e isso não vai seguramente acontecer. Essa viagem ao Líbano será tema em destaque na próxima semana. Bom, e assim chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Só uma nota final, mesmo a fechar o programa, para lembrar aos nossos telespectadores de que estamos naquele momento em que todos temos de preencher as nossas declarações de IRS e que há uma forma que é fácil, gratuita e muito eficaz de ajudar a Igreja que Sofre, de ajudar os cristãos perseguidos e que é, Catarina, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. Sim, é muito importante relembrar a todos esta maneira de ajudar os cristãos perseguidos, que é uma forma muito simples, muito prática, que não nos custa sequer um cêntimo. Portanto, basta fazer uma cruz na nossa declaração de IRS, doando 0,5% do nosso imposto a uma instituição, neste caso, à Fundação AIS. E este apoio irá permitir-nos, por exemplo, ajudar as pessoas que estão a sofrer tanto, a Igreja que está a sofrer tanto e que está ao lado da comunidade na Ucrânia, mas também poderemos ajudar outros países que falámos hoje aqui no nosso programa, como o Paquistão, como a Nigéria, Moçambique. E por isso é um compromisso que nós temos para com os cristãos que são perseguidos em todo o mundo e não podemos falhar nesse nosso compromisso e eu conto consigo, conto com a sua ajuda. É isso mesmo, fazendo uma cruz na nossa declaração de IRS, estamos a ajudar já a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. E assim chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto assim, já sabe, conto vê-lo de novo desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.